Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. E agora vamos para a parte 2 do vídeo sobre poder e jogos de linguagem. Bom, gente, nessa parte aqui, a primeira parte do vídeo eu falei sobre fake news. E se você não viu a primeira parte do vídeo e por algum motivo caiu nesse segundo vídeo, vá até o meu canal no YouTube, canal dos Vagalumes, e procure a primeira parte do primeiro vídeo que fala sobre fake news. Assista, comente, curte, compartilhe, e aí você vem para essa segunda parte, que a gente vai conversar sobre algo que eu gosto de chamar como teatro da política, digamos assim, que é algo bem complexo também. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso, gente. Quando a gente fala de políticos no geral e a política no geral, existe aquilo que se produz como estética dentro da política. E essa estética ela é revelada nessas encenações. Sabe quando, falando em termos mais simples, vamos pensar, por exemplo, quando você assiste um presidente tomando posse, por exemplo, ou o seu candidato falando alguma coisa. Existe toda uma encenação, existe toda uma teatralidade naquilo, sabe? Sabe quando você olha e você fala, nossa, parece tão bufônico, sabe? Ou às vezes você desconfia, parece um pouco artificial. Essa é a estética da política. A gente tem que pensar que tudo aquilo que a gente vê no mundo, a gente cria sentido sobre aquilo. A gente tenta criar sentido, sabe? A gente está sempre criando sentido. Em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve. Na política a coisa é um pouco mais complexa. Porque aí, primeiro, você precisa ter uma sociedade com algum regime político, e aí existem vários, e você tem que pensar num tempo histórico, né, para olhar para essa teatralidade da política. Por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com a vacina do título do vídeo? Muita gente comentou, por exemplo, sobre o João Dória. Eu acho que esse é um bom exemplo, né? Bom, na bolha social das minhas redes sociais, as pessoas, né, comentando, né, desse grande teatrão que o Dória fez em relação à vacina, e de fato, esse teatrão do qual as pessoas estão comentando é esse teatro da política, essa estetização que a gente vê quando os políticos vão dar algum discurso, quando eles vão falar alguma coisa em público, enfim. Tudo isso está dentro desse grande teatro da política, né? Um teatro que é, como eu falei, cígnico. A gente cria sentido a partir daquelas coisas que estão sendo ditas, daquilo que a gente está vendo. Não é só da discursividade oral que a gente cria sentido em tudo. Do modo como está sendo dito pela pessoa, como ela está vestida, quem que ela é, o que ela representa, enfim. Tudo isso são camadas de sentido que a gente vai percebendo quando a gente assiste esses discursos do político XYZ. E foi muito interessante todas as discussões, os memes, enfim, que a internet faz, é sempre muito divertido ver como as pessoas reagem a esse tipo de coisa. Mas o que eu quero que vocês estejam atentos é forme conteúdo, algo simples. De qualquer processo comunicacional, de qualquer processo artístico, a gente sempre tem a forma e o conteúdo da coisa. A forma, ela molda o conteúdo, é o modo como você mostra aquilo a mensagem, né? Que você está querendo passar, de certa forma. O conteúdo é aquilo que está dentro da forma, né? É daquilo que se fala, né? Daquilo que se fala seria o conteúdo, como se fala seria a forma, né? Então, daquilo que se fala o quê? O que o Dória está falando? Da vacina, né? Basicamente, entre outras coisas, sabemos bem. E o como se fala, né? O como se fala que eu acho que é sempre o mais interessante. Eu gosto muito de olhar para a forma. A forma sempre me intrigou, né, no mundo da arte, né? Para quem não sabe, eu estudo arte e comunicação já tem uns bons aninhos aí. E eu gosto sempre de olhar, por exemplo, às vezes quando eu estou vendo um filme, né? Que modo que o cineasta fez aquele filme. Isso pode ser aplicado também para esse grande teatrão da política. Como é que se fala? Né? Que roupa que o político está vestindo? Como é que ele se apresenta, né, para as pessoas? O que ele está falando na sua oralidade? Né? De que forma ele está falando? Quais as palavras escolhidas? Como é que o modo como ele fala também
pode ser também uma outra camada de interpretação importante, né? Ele chorou, deixou de chorar, ele deu uma pausa, ele não deu uma pausa, ele falava rápido, ele parecia desatento, aleatório, ele era sério, sabe? Ele era uma pessoa assim, mais fechada, mais... né? Tudo isso importa quando a gente está falando sobre forma das coisas, né? Não importa se você está fazendo uma análise, que no caso aqui do vídeo é uma análise desses grandes teatros que a gente vê, principalmente na mídia, né? Se você é uma pessoa principalmente que está aí quarentenada, que não está saindo para quase nada, ainda está em casa, ou mesmo se você é uma pessoa que tem que sair para trabalhar, enfim, e volta para sua casa depois do trabalho e vê, liga o jornal e assiste, né, esses políticos falando, você vai... mesmo, e é uma coisa inconsciente, gente, é um processo cognitivo meio que inconsciente num sentido de que ele é absorvido de uma forma meio que não sentida pelas pessoas, digamos assim. Porque não é tudo que a gente vê, por exemplo, que a gente consegue, que a gente vai parar friamente e tentar analisar, né? Aqui eu tô pegando um exemplo, tá? Mas vocês podem abranger essa questão da análise das coisas para tudo. Você pode analisar um filme, você pode analisar, né, uma pintura, você pode analisar uma peça de teatro, enfim. Aqui no caso a gente está falando sobre os teatros da política, né? Essa estetização que é colocada dentro dos processos políticos. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi muito nesse último governo é a roupa que eles usam, uma coisa que eu reparei bastante. Nas entrevistas que se dava com o presidente, com a primeira-dama, eu reparava muito na roupa, no modo como a primeira-dama sentava, o corte de cabelo, assim, o colar, a cor da roupa. Tudo isso importa, gente. Tudo isso importa. É sério, tudo isso importa bem. Parece bobeira que eu tô falando? Não é bobagem. Mas por quê? Porque tudo a gente cria sentido. Porque tudo é passível de criar sentido. E num conjunto de coisas, você tem, se você analisar friamente aquilo, você consegue refletir sobre aquilo de certa forma, sabe? Então, esse grande teatrão que o João Dória, né, fez sobre a vacina, que as pessoas tanto criticaram ou né, deram risada na internet, comentaram sobre, é esse grande teatrão da política. É a forma como... Eu acho que as pessoas... eu percebi que as pessoas ficaram bem incomodadas, assim, com a forma daquilo. Então, a forma importava muito, né? Ele falava de uma forma... Ai, meu Deus, né, em prol da vida, uma coisa assim, né, exagerada, que você fala, gente, se as pessoas não perceberem, por exemplo, que nesse exemplo é uma grande encenação, que ela é um grande jogo de marketing político no talo, eu vou jogar meu diploma fora. Brincadeiras à parte, mas é exatamente isso, a forma como ele fez. Ficou tão artificial que até pessoas que não necessariamente são da área da comunicação, falar educação, da área da comunicação, perceberam que aquilo falou, nossa, esse negócio tá esquisito. Mas, gente, outros exemplos, como eu falei, né, no último governo, roupa. Reparei muito nas roupas que eles usavam. Né? Reparei muito na figura da primeira-dama, que é uma figura também muito interessante de se analisar nesse contexto todo de governabilidade do Brasil dos últimos né, da última eleição, digamos assim. Então a figura dela, o que ela representa como mulher, que tipo de mulher ela representa, isso tudo é dito, gente, dito sem ela necessariamente abrir a boca. É isso que a gente precisa ficar atento, sabe? Porque, como eu disse, como sempre venho dizendo, a linguagem é uma estruturação, digamos assim, que dá conta da gente pensar e falar sobre o mundo. Então, essas entrelinhas, né, que tá na roupa, que tá naquilo que ele tá falando, que tá na posição que as pessoas se encontram, por exemplo, se tá nesse chororô, não no chororô, nas cores das roupas, no cabelinho XYZ, na roupinha, não sei o que lá, tudo isso vai criando esse jogo de linguagem que a gente vai absorvendo nas próprias entrelinhas, porque aí você tem uma questão de sentido até cultural um pouco, cultural, histórico, sobre essas questões, né? Mas a gente pode buscar instâncias mais profundas de significação, por exemplo, né? Daquilo que a gente vê, né? Daquilo que a gente tá observando, por exemplo, num comício político, enfim, que a mídia tá filmando e passando para as pessoas.
Então é isso, gente. O que eu queria trazer para vocês um pouco é sobre essa reflexão desses teatros da política, né? Existe muita teoria por trás disso, tá? Filosofia fala disso, acho que sociologia fala disso. Existe muita coisa que vocês podem ler em termos de teoria científica sobre esse assunto, sobre estetização da política também. É um tema muito interessante, inclusive. E é aquilo, tudo em relação à linguagem, tudo em relação à comunicação, à arte, a gente tem que ficar atento, porque a gente não pode virar um cético, né? Também, ai meu Deus, não vou ver nada, vou me isolar nas cavernas. Não, pelo amor de Deus, né? Não. O que eu tô dizendo é, nós temos que estar atentos aos jogos de poder que envolvem essa produção toda de comunicacional, artística, etc, etc, e política, né? Eu gosto muito, particularmente, de analisar o discurso oral dos políticos, o que eles falam. Eu fiz isso uma vez em relação ao Donald Trump, eu analisei Foi uma análise rápida, assim, não foi um trabalho acadêmico, eu fiz por outros propósitos, e eu analisei o discurso que ele fez, o seu discurso de posse, quando ele ganhou, né, a eleição. E eu peguei o vídeo, assisti aquele vídeo, difícil, e fiquei vendo, assim, o que ele falava, o modo como ele falava. Então, é muito curioso, é muito, assim, é um estudo sociológico, digamos. Mas é isso, gente. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente sobre isso, se você tiver alguma reflexão a fazer sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo e vamos estar atentos às pessoas que a gente vê, às pessoas que a gente segue, o jornal que a gente assiste. Tudo isso a gente tem que ser crítico, a gente tem que perceber qual que é o nosso lugar nessa discursividade toda, digamos assim. E é isso. Beijos, até mais, vejo vocês no próximo vídeo. Esse vídeo não vai ter edição, eu vou jogar ele na internet assim mesmo, porque o que importa desse vídeo é o conteúdo e não a forma. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido alguma luz para vocês em relação a isso. Posso falar mais sobre esse assunto. Inscreva-se no meu canal, se você quiser também. E conheça meu Instagram, eu tenho um Instagram também, lá eu compartilho alguns filmes que eu vejo, assisto e acho interessante. Vocês podem dar uma olhadinha, é vagalumes.art. Lá vocês me acham, tá bom? Beijo, bye e até a próxima.